Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso seja sobre nós e sobre nossas famílias. Amém? A nossa luta contra o coronavírus continua. Então, não podemos baixar a guarda. Usar a máscara, lavar sempre as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, são medidas que ainda são muito importantes. Mas antes de qualquer coisa, orarmos para que Deus nos dê a graça de logo estarmos juntos, cultuando, engrandecendo, louvando o seu nome e tocando as nossas vidas nas nossas atividades do dia a dia. Para a nossa meditação de hoje, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 67. Como fazemos todas as semanas. Vamos abrir a Bíblia, ler o texto e não feche a Bíblia, deixe aberta para que você possa acompanhar a exposição das Escrituras, para ver se realmente, de fato, é assim que a Bíblia o diz. Salmo de número 67. Leamos. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos na Tua presença e mais uma vez te pedimos, auxilia-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, na compreensão da Tua palavra. Aplica a Tua palavra no nosso coração e alimenta a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já dissemos outras vezes, o livro ou os livros dos Salmos, ele era o inário dos nossos irmãos no Antigo Testamento. Dissemos também em outras oportunidades que nos Salmos estão relatos das suas experiências, dos seus momentos de tristeza, de angústia, de aflição, mas também dos seus momentos de alegria, de contentamento, de felicidade. Hoje, neste salmo, nós estudaremos um salmo de oração, sim, um louvor em forma de oração. A oração é um meio de graça pelo qual o cristão conversa com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Nesses dias, alguém falando comigo me disse, olha, eu estou tão fraca que eu não consigo orar. Na hora da oração, eu fico apenas conversando com Deus. E eu pude explicar para essa pessoa que, ao conversar com Deus, ela estava fazendo uma oração. Ela estava orando. Quem diz que não sabe orar, pode aprender a orar com esse pequeno, mas muito precioso salmo. Por isso, eu gostaria de propor para a nossa meditação de hoje o seguinte tema: as atitudes essenciais na oração. Quais são as atitudes que não podem faltar na sua oração?
Em primeiro lugar, precisa se reconhecer a importância de Deus. Vejamos juntos os versículos 1 e 2. Leamos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus é a origem de todo bem. E o bem que ele nos faz ou que ele nos dá é fruto de sua graça. Ou seja, o bem que ele nos proporciona, ele o faz sem nós merecermos. Eu tenho ouvido por aí de muitos cristãos que se aproximam de Deus em oração, mas se aproximam se sentindo os tais, todos poderosos, né? Os caras, os senhores de si, os santarrões. Por causa dessa atitude, eles acreditam que fizeram alguma coisa para atrair a bondade, para merecer a bondade, a dádiva ou favor divino. Eles esqueceram que nós somos pecadores e, como pecadores, nós somos indignos de recebermos qualquer coisa de Deus. E, mais uma vez, reiteramos, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus nos outorga, aquilo que Deus nos dá, é fruto direto e exclusivo do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. Coisas que se renovam a cada manhã. Aleluia. No culto público, o pastor, dominicalmente, ele evoca sobre os fiéis a bênção de Deus, chamada de bênção apostólica. Eles repetem aquelas palavras do apóstolo Paulo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os irmãos. Aqui nesse salmo, o salmista faz uma referência à bênção da sua época, que era a bênção do sacerdote Arão. Lembrando da bênção de Arão, ele diz que é Deus que levanta sobre nós o seu rosto. É uma expressão semelhante ao sol nascente, que vai nascendo e iluminando e clareando e esclarecendo todo o nosso caminho e apontando a sua salvação. Sobre isso, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu queria lhe perguntar, você tem utilizado esse meio de graça que é a oração? Com que frequência você tem utilizado este meio de graça? Quando você ora, você é aquele que vai diante de Deus de forma humilde, abatido, sabendo que não merece de nada, não merece nada, coisa alguma, que Deus é quem faz? Ou você é aquele que na hora de orar, estufa o peito e se considera o maioral, o merecedor disso ou daquilo? O apóstolo Pedro, mais uma vez, nos adverte dizendo: humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, para que ele, a seu tempo, ou no tempo oportuno, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Quais são as atitudes que não podem faltar na sua oração? Em segundo lugar, você precisa reconhecer a importância do louvor. Vejamos juntos os versículos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Leamos. Louvem-te os povos, ó Deus.
Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Na oração modelo, aquela oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, naquela oração, a primeira frase que ele nos lembra é: santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos aprender que nós precisamos exercitar isso na oração. Nós precisamos santificar, separar, adorar, exaltar, louvar, bendizer, falar bem de Deus em oração. Todas essas expressões são sinônimas. Elas dizem a mesma coisa. Ou seja, Deus precisa ser honrado e adorado através das nossas orações. Muitas vezes, nós usamos o tempo ou gastamos o tempo em petições. Pedimos, suplicamos, intercedemos, pedimos por nós, pedimos pelos outros, imploramos. E nós investimos muito tempo na oração em pedido. Fica parecendo até que Deus é um depósito, onde nós vamos lá pegar, retirar, solicitar, um almoxerifado, onde nós vamos retirar ou solicitar alguma coisa. O cristão precisa dedicar boa parte do seu tempo e boa parte das suas orações a esse momento, que é a adoração, que é o culto. A alegria expressa pelo salmista aqui é uma alegria, é uma exultação, é um momento tão gostoso que ele quer repartir isso com todos. Ele convoca que todos os homens, independente das suas nacionalidades, possam louvar a Deus juntos. É verdade que o salmista corrige aqui um equívoco que os nossos irmãos hebreus ou judeus lá do Antigo Testamento cometiam e que muitos cristãos ainda hoje continuam cometendo. Os irmãos de lá se difundiu entre eles, entre os hebreus ou judeus, a crença de que Deus era exclusividade deles. A bênção de Deus, os estatutos de Deus, os oráculos de Deus, a aliança de Deus pertencia exclusivamente a eles. Por incrível que pareça, nos nossos dias, alguns cristãos ressuscitaram essa ideia. Ressuscitaram a ideia que Deus tem um pacto, uma aliança, um contrato de exclusividade com o Estado de Israel e com as pessoas que apoiam o Estado de Israel. Eles se esqueceram que a promessa de Deus feita a Abraão começava em Abraão e de Abraão seguiria, se expandiria para todas as nações, para todos os povos, para todas as famílias da terra. Graças a Deus isso é verdade. Hoje, eu e você aqui no Brasil recebemos a mesma bênção de Deus a Abraão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós, considerados gentios pelos judeus, somos hoje cidadãos dos céus, concidadãos dos santos, herdeiros e membros da família de Deus, porque Deus escolheu e salvou pessoas de todas raças, tribos, línguas, povos e nações. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas e Ele convoca agora todos os homens de toda parte que o louvem e engrandeçam. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Eu não sei em que religião você foi criado. Não sei qual é o seu costume ou a cultura. Não sei como foi a religião ensinada pela sua família.
Mas eu queria lhe perguntar, você em suas orações, você tem louvado a Deus, bendito a Deus, falado bem do nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo? Quais são as atitudes que não podem faltar na sua oração? Em terceiro lugar, é reconhecer a importância das bênçãos de Deus. Versículo 6. Leamos juntos? O 6? A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Se na oração nós reconhecemos, primeiro, a importância de Deus. Deus no seu lugar excelso, supremo e magnífico. Deus lá no seu lugar. Se nós reconhecemos a importância de louvarmos, de adorarmos, de bendizermos a Deus, ao seu nome, ao seu Filho, o salmista aqui nos lembra também que nós precisamos perceber a importância das bênçãos que Deus nos dá ou nos outorga, ou nos proporciona. Ainda lá na oração que Jesus nos ensinou, um dos trechos da oração diz assim: o pão nosso de cada dia. E esse pão nosso é Deus quem nos dá. Ele nos dá hoje, nos dá amanhã e nos dá sempre. Aqueles irmãos daqui, deste salmo, que viviam lá na Palestina, lá em Israel, lá no Antigo Testamento, eles viviam da agricultura, viviam da pecuária, viviam numa terra semiárida, mas que Deus havia lhes prometido que manaria leite e mel. Assim, nossos irmãos dependiam diretamente da chuva, que precisava ser derramada na época certa, na quantidade certa. Eles dependiam desta água para irrigar a terra, para cultivar as suas plantas, para poder colher os seus frutos, colher os seus alimentos. Mais tarde, eles desenvolveram técnicas de irrigação, de coleta da água, e hoje, século 21, nós descobrimos que os irmãos têm transformado aquela terra árida, aquele deserto, num lugar fértil e maravilhoso para viver. Falar disso é reconhecer que Deus não está limitado ao espaço geográfico, nem às intempéries da natureza. Ele mesmo, Deus, é o Senhor de todo o universo, quem governa todas as estações, quem governa o sol e a lua, quem governa as nuvens e a chuva, quem governa a neve e o vento. É Ele, Deus, quem faz nascer o sol, se levantar o sol sobre maus e bons. E é Ele quem faz vir ou descer a chuva sobre justos e injustos. Há uma outra importância nesse texto, no próprio verbo que aí se apresenta, no tempo do verbo. Na nossa edição, na edição que nós estamos lendo, que é a edição revista e atualizada, nós lemos: a terra deu. Mas se você aí na casa está acompanhando a leitura através de uma outra versão da Bíblia, a versão revista e corrigida, o tempo do verbo diz assim: ele dará. Fica claro, irmãos, para nós, de que Deus não está limitado, restrito ao tempo. Nós vimos nesse instante que ele não está restrito ao espaço. Ele não está limitado ao espaço. Agora nós dizemos, ele não está limitado ao tempo. Ou seja, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus que abençoa, abençoou, abençoa hoje e continuará abençoando o seu povo. Pensando neste salmo, eu aplico aqui o princípio do dízimo. Você sabia? É verdade. Eu encontro aqui o princípio do dízimo.
E o dízimo, ele tem pelo menos 3 princípios. Geralmente a gente só fala do último, que é a fidelidade. Mas o dízimo tem 3 princípios importantes. O primeiro princípio é a gratidão. Você só dá o dízimo, só entrega o dízimo, você só paga o dízimo, você vai colocar o verbo que você quiser. Depois nós vamos trabalhar sobre isso. Você só entrega o dízimo daquilo que Deus lhe deu. Então, você é grato a Deus, por isso você entrega o seu dízimo. Se você não é grato, você não consegue entregar o seu dízimo. O segundo princípio é o princípio da fé. Da mesma forma que Deus me deu, que Deus me sustentou, que Deus me outorgou, eu creio que Ele vai me dar novamente, que Ele vai me outorgar novamente, que Ele vai me abençoar novamente. Tudo pode parecer um cataclisma, mas eu confio na providência de Deus. Quem não tem fé não consegue entregar o dízimo. Por fim, o terceiro princípio é o princípio da fidelidade. É, sim, fidelidade. Quem é fiel deve continuar fiel a Deus, independente das situações. Se você não é fiel a Deus, você olha para um lado, olha para o outro, vê as dificuldades e não consegue entregar os seus dízimos. Preste atenção. Uma notícia de alerta que eu tenho para você. Todos os órgãos mundiais que observam ou regulam a economia, quem são eles? O FMI, o Banco Mundial, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e todos os outros que analisam a economia, eles nos lembram que por causa da crise médica, sanitária, do coronavírus ou do Covid-19, nós estamos diante de um período de crise econômica. Não é a crise em Salvador apenas não, viu? Não é apenas no estado da Bahia ou no Brasil, não. Nós estamos diante de uma crise mundial. E os índices apontam que essa crise irá se estender pelo menos nos próximos 2 anos. Nós teremos, segundo esses órgãos, um período de recessão e de grande dificuldade. Mas o salmista, em sua oração aqui, nos lembra. Foi Deus quem abençoou a nossa terra e a nossa terra produziu fruto. Ele então está declarando no seu coração: eu creio que Deus continuará abençoando a nossa terra e comida nenhuma faltará na nossa mesa. Ou seja, eu confio em que Deus é aquele que irá providenciar aquilo que nós temos necessidade. Aleluia. Quem crê assim, quem pensa assim, consegue orar. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você tem orado? Tem experimentado disso? Na sua oração você tem contemplado as maravilhas de Deus? Eu queria continuar lhe perguntando, você tem louvado, bendito, engrandecido o nome de Deus, nosso Senhor? E eu queria lhe perguntar, você tem fé que no meio das dificuldades que estão por vir, Deus cuidará de nós, hoje e sempre? Nós precisamos orar. Nós precisamos aprender a orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, bendito e honrado seja teu nome para sempre. Pelo sol, pela lua, pelas estrelas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo sem merecermos. Louvado e bendito seja o teu nome. Senhor,
nos ensina a orar. Nos ensina a te louvar e te agradecer e te honrar em nossas orações e em nossas vidas. Que o nosso ser seja inteiro para te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a nos preparar para os dias difíceis que estamos vivendo e os dias difíceis que se anunciam pela frente. Nos ajuda, nos prepara, nos conscientiza, mas acima de tudo, fortalece a nossa fé, a nossa esperança e dá-nos sabedoria para enfrentar esses dias. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus me abençoe, que nos dê uma semana abençoada e produtiva. Em nome de Jesus. Amém.